Olá pessoal, tudo bem? Vamos discutir agora os estados de agregação da matéria, tá certo? E também vamos falar um pouquinho sobre gráficos de substâncias e misturas. Então, quando alguém falar para você estado de agregação da matéria, essa palavra agregação diz se está mais agregado ou menos agregado. Ou seja, quanto mais agregado, tende ao estado sólido. Quanto menos agregado, tende ao estado gasoso, tá legal? Então são os estados físicos, tá bom? Estados de agregação da matéria são os estados físicos, tudo bem? Então, vou mudar o mouse aqui para ponteiro, fica mais fácil para eu apontar, tá legal? Vamos falar de umas coisinhas simples, mas tem que falar, né? Ó, aqui é sólido, tá bom? Aqui é líquido e aqui é gasoso, tudo bem? Eu vou te falar as transformações. Por exemplo, quando você pega um líquido, né, aquece até que ele vire um gás, né? A passagem do líquido para o gasoso, você vai encontrar por aí 4 nomes no vestibular, tá? O nome mais genérico, né, é vaporização. Só que ela se divide em 3 tipos, tá? Ela pode acontecer por evaporação, você deixa uma água no chão, ela seca, evaporou, certo? Você pode colocar uma água na panela, esquentar até ferver, seria uma ebulição, ferveu, fervura é a mesma coisa que ebulição, tá legal? Ou tem aquela história da chapa quente, sabe? Você tem uma chapa a 150 graus Celsius, cai uma gota de água, vai... Isso chama calefação. Bacaninha? Esse é o que mais tem variações, né? Vocês com certeza conhecem, né, os termos vaporização, evaporação e ebulição. Talvez você não conhecesse o termo calefação. Prazer, eu me chamo calefação, né? Aquele da chapa quente, tá? A chapa está esquentando, né? Legal? Outra passagem, você pega o gelo, por exemplo, derrete para virar líquido, né? Ou seja, o sólido vira líquido. Esse derretimento, né, do gelo para virar líquido chama fusão e não liquefação, tá? Chama fusão. Quando você bebe água, você bebe gelo fundido, tá bom? Água é gelo fundido, que você fundiu por aquecimento. Legalzinho? Agora eu acho que eu vou fazer a volta, é isso mesmo, né? Ó, do líquido para o sólido, quer dizer, você pega uma forminha, né, com água, coloca no congelador, ele congela, o líquido vira gelo, certo? Isso chama solidificar. Até que é fácil esse, né? Ó, solidificação. A passagem do líquido para o sólido. Belezinha? Do gasoso para o líquido, acho que vocês conhecem, né? Aquela história, você, por exemplo, vai fazer arroz, de repente você levanta a tampa do arroz, está toda molhada, por quê? O vapor de água condensou, né? Olha só, condensação. Tem outro termo, agora sim, ó, liquefação, tá vendo? Ó? Liquefação é a passagem do gasoso de volta para o líquido, tá certo? Não é do sólido para o líquido, isso é fusão. Bacaninha, bem bonitinho. Do sólido direto para o gasoso é bem famosinho, né? Do sólido para o gasoso, por exemplo, a naftalina, né? Ela faz isso, né? O gelo seco, né? Ele faz isso. Isso aqui chama sublimação, tá certo? Sublimação seria a ida do sólido para o gasoso. Quando volta do gasoso para o sólido, o certo é chamar de ressublimação. Mas sabe quantas vezes eu vi isso aqui no vestibular? Nunca. Eu nunca vi no vestibular esse termo aqui, ó, ressublimação, escrito, tá bom? Eu sempre vejo sublimação. Tá legalzinho? Essas que são as mudanças de estado físico, né? Agora eu vou colocar num gráfico para vocês essas passagens, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho água pura, né? E aqui eu peguei a água pura no estado sólido, tá vendo? Eu vou aquecer aqui, né, um gráfico, né, de temperatura em função do tempo, tá certo? Temperatura em função do tempo, beleza? Aí eu vou aquecer, ó, um aquecedor moderno, né? Chamado velo. Eu vou aquecer isso aqui, né? Então esse gelo aqui, ó, vamos supor que ele esteja menos 20 graus Celsius. Eu aqueço até menos 5 graus Celsius, não acontece nada, né? Quer dizer, durante um certo tempo você consegue aquecer um sólido, tá legal? Mas, por exemplo, no caso da água, quando chega exatamente a 0 graus Celsius, ela começa, olha lá, ó, olha para cá, tá vendo? Ela começa a derreter. Sim? Mas não é de uma vez. Sim, demora um certo tempo. Olha só para o gráfico agora, tá? Olha só para o gráfico. Ó. Você chegou nessa parte aqui, ó, que nós chamamos de ponto de fusão, né? Olha para o gráfico, ó. Demora um certo tempo, né? E nesse tempo, você tem a coexistência de sólido mais líquido. Sim? Que é durante a fusão. Se for uma substância pura, não pode variar a temperatura durante a fusão. Ou não é uma substância pura, tá legal? É uma mistura. Aí você pode esquentar uma água líquida, né? Uma água líquida pode ficar fria, morna, quente, tá legal? Você vai aquecendo, né? Quando você chega, no caso da água pura, né? A pressão de uma atmosfera, quando chega a 100 graus Celsius, ela começa a ferver, né? Entrar em ebulição. Então, olha para cá, ó.
ela está fervendo, né? Ferveu, tá certo? Virou gás, né? Só que você viu que demorou um pouquinho, né? Olha só pro gráfico agora, tá? Ó, demora um certo tempo para que todo líquido vire vapor. Sim, isso aqui nós chamamos de ponto de ebulição. E por que chama ponto da mata? Porque a substância pura não pode variar a temperatura nem na fusão, nem na ebulição. Ela tem os dois patamares de mudança do físico, tá? Os pontos de fusão e ebulição. Belezinha? Depois você pode aquecer o vapor, né? Legalzinho, bacaninho. Esse é um gráfico de substância pura. Tá? Se você esquecer que é água, você pegar uma outra substância qualquer, ela vai ter ponto de fusão e ebulição, que não serão iguais a 0 e 100 graus Celsius. 0 e 100 é só a água, tá? Quer dizer, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são propriedades específicas da matéria, tá certo? Tá? Se você mudar, né, você muda as propriedades. Tá legal? Agora eu vou te mostrar a mistura, né? Suponha que eu tenho uma água salgada, né? Um pedaço de água salgada assim, né? Ó. Na hora que eu vou aquecer isso aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Varia a temperatura durante o aquecimento do sólido, como eu te mostrei agora há pouquinho, né? Mas o interessante é isso aqui, ó. No aquecimento de uma mistura, o normal é que você varie a temperatura durante a fusão, tá vendo? Ó, tá variando, não é um patamar reto. Porque é uma mistura. Depois você aquece a água salgada, fria, morna, quente, certo? Ela é líquida, tá bom? Na hora da ebulição acontece a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Não tem um ponto de ebulição. Tem aqui é uma faixa de fusão, né? Aqui também vai ser uma faixa de ebulição, tá vendo? Ela ferve, mas demora um certo tempo para que isso aconteça. Legalzinho? Então, a mistura, né, depois você aquece o líquido, né? O normal da substância pura é ter ponto de fusão e ebulição. A mistura, o normal é que não tenha nenhum dos dois. Que esteja variando, né? Ó, tanto na fusão quanto na ebulição, durante o aquecimento. Bacaninho? Então, substância pura, né? E mistura. Legal? Agora tem exceções para mistura, né? Você deve estar pensando aí, da mata, não vou falar assim, senhor. Ó, tem duas exceções para as misturas, tá bom? Quais são? Bom, tem uma chamada mistura ética, que normalmente acontece com ligas metálicas, né? Aquela solda de aparelhos eletrônicos, né? Ela é um exemplo de mistura eutética, né? O que é uma mistura eutética? É aquela que tem ponto de fusão. Ou seja, né? Você está aquecendo essa mistura, o normal é que fosse variar aqui, né? Ó, não, fica reta, vendo? Então, ela tem ponto de fusão, certo? Mas não tem de ebulição. Sim? Quer dizer, a substância pura tem os dois patamares, né? A mistura qualquer, que não tem nenhum adjetivo especial assim na frente, né? Ela varia nos dois, na fusão e na ebulição. Agora, a eutética tem ponto de fusão, né? Ou seja, a temperatura de fusão dela acontece a temperatura constante, certo? E uma mistura azeotrópica, que é o último exemplo, você sabe que aqui vai ficar reto, você já imaginou isso, né? Ó. A mistura azeotrópica, você começa a aquecer, tá vendo? Ó? Varia aqui, o que é normal, né? De uma mistura é variar, né? Mas quando chega na ebulição, ela fica retinha assim, ó. Sim? Então nós temos 4 possibilidades, né? Substância pura tem uns 2 patamares, fusão e ebulição. Mistura, pelo menos um deles varia, você entendeu? Uma mistura qualquer, os dois vão variar, né? Misturas especiais. A eutética tem ponto de fusão, não tem de ebulição. E a azeotrópica, essa aqui que você está vendo, ela não tem ponto de fusão, mas tem ponto de ebulição. Tá certo? Gente, esse é o nosso videozinho sobre gráficos, né? Aconselho que você pegue uma folha, sabe? Pega uma folha de sulfite, divide ela em 4 partes e faz os 4 gráficos, tá? Substância pura, né? Mistura qualquer, escreve mistura qualquer, né? Sim, mistura eutética e mistura azeotrópica. Aí você guarda esses nomezinhos bonitinhos assim para você. Beijo a todos, até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.